Então, mais uma vez, bom dia a todos. São 6 horas da manhã e a gente vai dar início ao Jornal Clube da Viabilidade Pancreática do Hospital Muriá, que faz parte do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da viabilidade pancreática. E a nossa R3, a Larissa, vai apresentar, né, o trabalho de hoje, que é um tema extremamente interessante que fala sobre o tempo de impacto, né, o impacto, qual é o melhor tempo da CPRE, né, na colangite aguda. E é um trabalho da Índia, né, quando a gente sabe que a Índia tem uma quantidade de pacientes impressionante, né, então eles fizeram um trabalho, esse grupo é um grupo muito forte, que é o grupo do Nageshma Reddy, né? E a gente vai ver quais são os resultados desse pessoal em relação à CPRE e qual é o melhor momento para que a gente possa atuar na colangite aguda. Então, Larissa, por favor, fique à vontade para apresentar o trabalho e depois a gente coloca em discussão. Então, bom dia a todos. Como o Dr. Celso já falou, né, o artigo dessa semana foi publicado em 2024, né, na Digestive and Liver Disease, e fala sobre o impacto do tempo da realização da CPRE nos desfechos de longo prazo em pacientes com colangite aguda. Foi conduzido em um centro de ano de referência em gastroenterologia. Próximo. Então, a colangite aguda, ela é uma condição potencialmente fatal, né, especialmente nos casos graves, com mortalidades que podem chegar até 40%. A drenagem biliar precoce, geralmente feita por CPRE, ela é considerada o pilar do tratamento e, apesar das recomendações da ASD, né, da Sociedade Americana, de realizar a CPRE nas primeiras 48 horas, as evidências que sustentam essa prática ainda elas são de baixa qualidade. E o artigo coloca que não há nenhum ensaio clínico randomizado, controlado, comparando a CPRE de urgência em até 48 horas com a CPRE de rotina após as 48 horas. Então, esse estudo busca preencher essa escassez de dados, né, sobre os desfechos clínicos a longo prazo. Próximo. Ah, Então, o principal foco desse estudo ele foi comparar o impacto da CPRE precoce, realizada em até 48 horas, versus a tardia, realizada após 48 horas, em desfechos clínicos importantes. A análise, ela incluiu não só a mortalidade, mas também necessidade de reintervenções e readmissões em até um ano, além da duração da internação. Próximo. Então, foi um estudo retrospectivo com banco de dados prospectivo, realizado entre janeiro e dezembro de 2022. Foram avaliados 301 pacientes com colangite, né, de acordo com os critérios de TOC de 2018. E vale ressaltar que todos os pacientes eles receberam terapia médica padrão, incluindo antibiótico terapia e hidratação venosa. Então, o grupo urgente, que eram aqueles que fizeram CPRE com 48 horas ou menos após a admissão, totalizavam 217 pacientes, e o grupo de rotina, que foram aqueles que realizaram CPRE após 48 horas da admissão, eram de 84 pacientes. O segmento, como eu já disse, foi de 12 meses. Próximo, por favor. Aqui eu trouxe os critérios de toque para a gente relembrar, né? Que são critérios para colangite, que são divididos em os sintomas e os critérios diagnósticos são divididos em três. A inflamação sistêmica, né, que pode ser representado por febre e ou calafrios, leucostose, leucopenia e PCR elevado. B, colestase, com presença de icterícia, ou aumento de bilirrubina, ou aumento de FA, gama-GT, TGO e TGP. E C, alguma imagem compatível, né, que pode ser por dilatação da via biliar ou evidência de obstrução. Então, a gente vai ter um diagnóstico provável quando a evidência de algum sintoma tipo A e B ou A e C. E diagnóstico definitivo na vigência de critérios A, B e C. Quanto aos critérios de gravidade, eles são divididos em grau 3, né, graves, e a disfunção de órgãos, que pode ser qualquer uma dessas aqui na tela, né,
hipotensão com necessidade de vasopressores, alteração do nível de consciência, uma PO2 FO2 abaixo de 300, INR acima de 1,5 ou plaquetas abaixo de 100.000, create maior ou igual a 2 e bilirrubina total maior ou igual a 5. Já o grau 2 é considerado moderado, né? É um critério de gravidade moderado e precisa apresentar pelo menos 2 dessas alterações. Leucócitos maiores ou iguais a 12.000 ou menores que 4.000, temperatura acima de 39, idade maior ou igual a 75, bilirrubina total maior ou igual a 5 e albumina sérica baixa. O grau 1 é quando não se enquadra nos critérios 2 ou 3. Próximo, por favor. Então, o desfecho primário do estudo teve como objetivo avaliar a mortalidade em 12 meses entre CPRE de urgência e de rotina. Os desfechos secundários, eles incluíram o tempo de internação hospitalar, mortalidade intra-hospitalar, a falência de órgãos, os eventos adversos, bem como a necessidade de reintervenções e readmissões dentro do período de 12 meses. Próximo. Então, como já dito, o total de pacientes foi de 301, 217 foram submetidos a CPRE de urgência em até 48 horas e 84 CPRE de rotina com tempo acima de 48 horas. Então, não houve diferença significativa na idade ou sexo, que foi de 54 anos nos casos de CPRE urgente versus 56,5 anos nos casos da CPRE de rotina, o que acaba reduzindo o viés de confusão do estudo. O número de casos graves foi semelhante também, cerca de 26% em ambos os casos, o que é importante para a análise dos desfechos. A presença de malignidade ela foi numericamente maior no grupo de rotina, que foi de 46%, comparado com 34% no grupo de urgência. E a etiologia mais comum foi a coletocolítíase, né? Que predominou no grupo urgente, que foi de 42%, enquanto de rotina foi 27%. Próximo. Então, aqui é uma tabela geral, né, com as características da população do estudo, onde podemos ter uma noção geral, né, do grau da colangite, classificação ASA, comorbidades apresentadas, a etiologia da colangite e os tratamentos realizados. Próximo. Então, como podemos ver, o tipo de intervenção realizada durante a CPRE foi bastante similar nos dois grupos. 72,4% dos pacientes urgentes fizeram uso de estente biliar plástico versus 67,9% no grupo de rotina. Em relação ao estente metálico, 12,9% foi usado no grupo urgente e 8,3% no grupo de rotina. Estentes pancreáticos profiláticos foram usados em 8,8% nos casos de urgência e 9,5% nos casos de rotina. E litotrípsia laser em 6,9% nos casos urgentes e 2,4% nos casos de rotina. Próximo. Então, a principal vantagem observada na CPRE precoce foi a redução no tempo total de internação, diferença de 3 dias, né, com significância estatística. A internação após o procedimento foi de 7 dias nos casos de CPRE de urgência versus 8 dias nos casos da CPRE de rotina. O artigo coloca também que a mortalidade em 12 meses ela não foi significativamente menor no grupo urgente, sugerindo que, embora o benefício logístico e hospitalar seja bastante claro, ele não significa necessariamente em um aumento da sobrevida. Próximo, por favor. Então, aqui podemos ver a mortalidade, que a mortalidade ela aumenta proporcionalmente, né, ao grau de colangite, validando a classificação de gravidade das diretrizes de Tóquio. E a gente consegue ver também que mesmo pacientes com colangite leve apresentaram 10% de mortalidade em um ano, o que acaba evidenciando a importância de um segmento após alta, né? Próximo. A falência orgânica
a falência orgânica persistente no terceiro dia não variou, o que pode indicar que o momento da CPRE não altera tanto a resposta inflamatória estabelecida. A taxa de complicação foi baixa e foi bastante semelhante nos dois grupos, o que reforça que a CPRE precoce ela não aumenta o risco de eventos adversos. E quanto aos outros eventos adversos, não houveram diferenças significativas. Próximo. Então, a gente consegue ver que o que mais influenciou a mortalidade em um ano foi o perfil clínico dos pacientes, né? Como idade, presença de malignidade, e não necessariamente o tempo em que foi realizada a CPRE ou a gravidade da colangite. Então, pacientes com malignidade tiveram um risco quase que 9 vezes maior de morte, reforçando mais uma vez a importância da estratificação oncológica na decisão terapêutica. Próximo. Então, a principal conclusão do estudo é que, embora a CPRE precoce melhore o tempo de hospitalização, não há um impacto, né, nos desfechos clínicos de longo prazo. Também não reduz mortalidade, readmissões ou reintervenções. A gravidade da colangite e o tempo da intervenção, eles foram menos relevantes para a mortalidade do que a idade avançada e a presença de câncer. O tempo da CPRE e a gravidade da colangite não foram preditores de mortalidade. Próximo. Então, o artigo também coloca que a literatura prévia focava no curto prazo, né? Mortalidade hospitalar e duração da internação. Esse estudo, entretanto, ele se destaca por oferecer dados de segmento prolongado, né? Que foram de 12 meses, que é algo raro nas meta-análises anteriores. Então, a ausência de impacto significativo em mortalidade em 30, 90 dias ou um ano, ele muda a perspectiva sobre a real importância do tempo da CPRE isoladamente. Próximo. Então, um dos achados relevantes, mais relevantes, né, desse estudo, como já foi comentado, é o forte impacto, né, da malignidade nos desfechos, que aumentou em quase 9 vezes o risco de óbito. E a presença de malignidades, ela também foi preditora de readmissão, e o tempo da realização da CPRE não modificou os desfechos nesses pacientes. Os autores sugerem, inclusive, que mesmo pacientes com colangite grave, com colangite não grave pela classificação de Tóquio, mas com câncer devem ser considerados de maior risco. Próximo. Então, eles colocam que a CPRE precoce não deve ser descartada. Ela reduz o tempo de hospitalização, o que pode ser bastante relevante em ambiente com dificuldade assistencial. Entretanto, né, não deve-se superestimar seus efeitos em desfechos como a mortalidade. O perfil clínico individual, especialmente a idade e a etiologia oncológica, deve nortear a conduta. Pacientes idosos e oncológicos devem ter uma maior vigilância no seu segmento, e a decisão terapêutica deve ser individualizada e não apenas baseada no tempo. Próximo. Então, como limitações do estudo, tivemos que ele foi retrospectivo, realizado em um centro único. Não tivemos dados laboratoriais como PCR e procalcitonina no segmento. Não houve avaliação de custo-efetividade, bem como não houve análise por tipo específico de tumor. Próximo. E, como conclusão, o artigo coloca que a CPRE precoce, ela reduz a internação, mas não apresenta impactos na mortalidade. O tempo da CPRE não influencia desfechos de um ano. E fatores que realmente estão associados ao aumento da mortalidade são a idade e a presença de malignidade. E também coloca que estudos randomizados são essenciais ainda para definir condutas mais assertivas. Obrigada. Obrigado, Larissa, pela brilhante apresentação. A gente percebe, né, que quando quem tem experiência com colangite, a gente sabe que a colangite
é uma avaliação clínica muito bem feita do estado clínico do paciente. E eu nunca dei pessoalmente muita bola, né, em relação ao tempo que deve fazer. Ou seja, você tem um paciente que é moribundo, está com uma situação clínica instável, né? Se existe a possibilidade de fazer uma anestesia e fazer uma colangoendoscópica retrógrada, a colangoendoscópica retrógrada deve ser feita. Colangite é uma urgência, infelizmente. Então, a gente tem que fazer o mais breve possível. Se até 48 horas, se mais do que 48 horas, isso é uma discussão, na verdade, que foi imposta por causa dos protocolos e por causa dos consensos. Essa sempre foi a minha impressão. Quando eu estive com o professor Ligurria, eu me lembro que a gente atendia alguns casos de colangite, ele sempre dizia que a maior urgência da via biliar é, sem sombra de dúvida, a colangite. Principalmente a colangite por cálculo, né? A colangite por câncer existe, mas é muito mais rara, né? E o que a gente percebe também, esse eu falo, são dados de um trabalho que nós fizemos lá em Ribeirão Preto, é que as colangites por câncer, quando elas são de moderadas a grave, elas são realmente, elas causam um problema muito maior em relação à mortalidade, ou seja, a chance é maior de você ter um quadro que chega a um êxito letal. Então essa é a experiência que a gente tem, né? Eu acho que esse estudo é um estudo interessante, porque realmente muitos guidelines falam a favor disso, né? Ou seja, falam a favor de fazer antes de 48 horas, mas como bem disse o trabalho, as evidências científicas são baixas, são pequenas. Então, eu acho que esse trabalho mostra, né, ele reforça que não importa, né? A única coisa que você vai melhorar mesmo é que você vai tirar o fator obstrutivo e você vai melhorar esse paciente, fazendo com que ele tenha uma alta hospitalar mais precoce do que se você deixar ele definhar mais em relação ao quadro clínico que ele apresenta. Então pelo menos é o que eu tenho visto, que eu sempre vi quando eu atendi pacientes com colangite aguda. Então eu gostaria agora de abrir a discussão, né, aqui com o Dr. Columbano, com o Dr. Jorge, quero saber a opinião deles e também dos nossos colegas aqui, o Marcos Clarencio, todos eles que estão aqui, o Humberto, a respeito desse trabalho, que eu acho que é um trabalho interessante e que reforça aquilo que a gente sempre pensou. Bom dia a todos. Acho que vou começar porque... Pode falar, Columbano. A minha impressão como clínico, porque eu não faço CPRE, eu sou endoscopista, mas não trabalho em via biliar. Acho que a coisa mais importante é você resolver o problema do paciente, que se o paciente estiver muito grave e não tiver teto operatório, é muito complicado. E eu também achei tem um quadro burocrático que para o clínico não importa muito. Quanto mais rápido a gente puder fazer a CPE no paciente com colangite grave, isso aí é uma coisa evidente, é uma coisa óbvia, né? E eu acho que se você tem um diagnóstico de colestase extrahepática com paciente com quadro febril e clínica de colangite, a CPE tem que ser feita o quanto antes. Não dá para entrar em protocolo para esperar 48 horas, não tem importância, você vai fazer em 3, 4 dias, isso não existe, né? Agora, qual é a nossa realidade? Você tem um hospital público que o aparelho está quebrado, ou então só tem um equipamento, só tem exames segunda e sexta-feira, por exemplo. Esses são os limitadores da nossa realidade. Nos serviços bem estabelecidos, nos hospitais privados ou nos hospitais públicos de maior relevância, você consegue programar, porque você tem CPR todo dia. Outra coisa é a disponibilidade de centro de radioscopia. Isso é um problema na maioria dos hospitais no Brasil. Então, a gente tem que separar cada serviço, como é que vai ser feito o processo. Se a CPE só pode ser feita dentro de 4, 5 dias por problema técnico, vai ser feita nesse período e vamos tentar resolver o problema do paciente. Acho que é mais ou menos isso que eu queria comentar.
Concordo totalmente, Columbano. Acho que é exatamente isso, né? Porque você tem que. Eu acho que sempre esses consensos, né? Eles procuram determinar um ponto, né? Daquilo que a gente deve fazer e daquilo que é razoável, né? Mas é aquilo que eu sempre digo: a gente não pode levar o consenso a ferro e fogo, ou seja, ir à risca, porque ele realmente, para quem faz, para quem além de fazer o exame, faz a clínica, percebe que nem sempre isso funciona, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Você tem que ver a condição clínica do paciente e tem que fazer e se você suspeita de colangite e você consegue fazer. Isso é uma coisa importante também. Usar os critérios de Kyoto para diagnóstico. Consenso é diferente de critério diagnóstico, tá? Critério diagnóstico, por exemplo, de Tóquio é muito importante. Por quê? Porque realmente ele determina o grau de colangite. E isso nos ajuda a perceber qual vai ser a evolução desses pacientes. Esse é um ponto fundamental que a gente tem sempre que ter em mente, de que a gente tem que seguir esse tipo de avaliação. Jorge, quer falar alguma coisa? Sim, Celso, eu queria falar justamente sobre os critérios, né, que são empregados. Porque eu acho que esses critérios, muitas vezes, eh, eles são muito rigorosos, no sentido de classificar como colangite qualquer situação de obstrução biliar. Porque se você parar para pensar, nós tivemos dilatação da árvore biliar, né, com icterícia, com bilirrubina acima de 5, mesmo que o paciente não esteja com quadro febril, mesmo que não esteja toxemiado, que não tenha nenhum critério de sepse, pelos critérios, a gente vai definir que estamos diante de uma colangite provável, né? Quando a gente sabe que isso não é verdade. Quantos pacientes a gente pega aqui na Bahia, por exemplo, que ficam em fila aguardando um procedimento de desobstrutivo porque não tem disponibilidade, né? Então, sempre isso me deixou um pouco em dúvida, porque esse é um critério utilizado pelos cirurgiões para contraindicar, às vezes, um procedimento enquanto o paciente não for drenado, né? Eu não sei o que é que vocês acham, mas esses critérios, nesse aspecto, não estou falando dos casos graves que ali estão bem definidos, mas nos outros casos, grau 1, grau 2, às vezes me preocupa eh, retardar um procedimento ou considerar que o paciente é inoperável porque ele já está com uma infecção, está com colangite, precisa, por exemplo, de uma drenagem. Se essa drenagem não é possível pela via endoscópica, é proposta uma drenagem percutânea. Que nós sabemos sim que essa drenagem percutânea ela traz uma série de complicações, né? Mesmo quando feitas por pessoa experiente, pode ter liquez biliar, pode ter, aí sim trazer infecção com germes hospitalares, enfim, é uma discussão mais ampla do que o artigo se propõe. O artigo, como Columbano falou, ele traz a realidade. Eu acho que muito poucos centros têm disponibilidade de realizar uma CPRE em 24 horas, né, menos de 48 horas, com um paciente que tem colangite. A minha dúvida seria somente se esses outros casos que não têm uma evidência clara de uma sepse biliar, vamos chamar assim, né? Diferenciar a colangite de uma sepse biliar. Se essa condição descrita aí de icterícia obstrutiva com dilatação de árvore biliar, ela em si é um fator prognóstico se a gente não tem claramente uma sepse definida. Esses seriam os meus comentários. Perfeito, muito obrigado pelos comentários. Acho que é exatamente isso, né? A gente tem sempre que, como eu disse anteriormente, depois reforçado pelo Columbano, a gente tem que realmente avaliar o quadro clínico do paciente. Eu acho que esse é um ponto fundamental e determinar o procedimento. Agora, sempre lembrando, né, que mesmo em colangite, o paciente tem três possibilidades de drenagem. A melhor e a mais contundente é a endoscópica. Mas se você não tem endoscópica, você pode fazer através da drenagem percutânea. E se você não tem a drenagem percutânea, você tem a cirurgia, né? É uma situação que você, às vezes, necessita fazer esse tipo de drenagem. Então, é por isso que é importante avaliar o quadro clínico do paciente.
a gente não pode esquecer que nós temos essas formas de drenagem da via biliar. Fala, Marcos. Bom dia a todos, parabéns aí a Larissa pela apresentação. Essa é uma afecção especial que envolve uma série de profissionais, né? E envolve certamente o exame mais complexo da endoscopia digestiva, que é a CPRE. Não só pela complexidade, mas todo o cortejo de necessidade de radiologia, do técnico, do anestesista, o ambiente. Na grande maioria das vezes, os serviços públicos não têm a sua própria sala de CPRE. Nós fomos felizardos aqui do Roberto Santos, que a gente tem a nossa própria sala com arco, e essa possibilidade de realizar CPRE precoce, ela aumenta muito quando você tem essa estrutura. Sem dúvida nenhuma, a avaliação clínica inicial ela é fundamental. Ela é fundamental. Bem, quanto mais breve for possível fazer a CPRE, né? Se você tem uma estrutura, se você tem uma vaga para fazer o exame, melhor para esse paciente. E eu digo assim que essa é uma situação em que o médico endoscopista tem que ir para resolver a situação. Aquela situação em que você coloca uma prótese para dar já um alívio, uma drenagem, tudo bem. Você pode fazer isso quando você tem uma dificuldade, um número grande de cálculos grandes, mas dentro do possível, a remoção, mesmo na primeira vez, ela é o objetivo principal, né? Já vi casos em que você coloca a prótese e o paciente não melhora da infecção, porque a infecção está lá no cálculo, a bactéria está lá no cálculo. Então, aqueles que têm uma vivência menor, quando acontecer isso, lembrar que ainda tem infecção e precisa tirar o cálculo. Isso é fundamental. A gente no Roberto Santos tem uma média de 50 CPREs por mês, a gente está com a perspectiva de aumentar isso, é um número significativo, né? Mas sempre tem aquela dificuldade, o volume é grande, né? É um serviço de referência. O que me chamou a atenção nesse artigo foi o percentual de quase 50% de CPRE devido à neoplasia. Isso não é o habitual que a gente vê, não é o habitual. Colangite, a etiologia mais frequente é coledocolitias, né? Isso não é habitual. Mas temos que ficar atento porque esse é um paciente neoplásico, tem alteração da imunidade, talvez esse paciente a gente tenha que agir um pouco mais rápido. Tá bom? Perfeito, Marcos. Eu acho que é exatamente isso. Você tocou num ponto fundamental. A epidemiologia deste trabalho não condiz com a epidemiologia da maioria dos centros brasileiros, né? Ou seja, a gente vê muito mais colangite decorrente de coledocolitíase do que, pelo menos é o que eu vejo. Talvez qualquer um dos outros colegas que façam colangio possa ter uma visão diferente, mas na minha casuística eu vi muito mais colangite por coledocolitíase do que por câncer, tá? E eu vejo uma quantidade razoável de pacientes com câncer, e eu não vejo isso. Então, acho que esse ponto que você tocou é realmente fundamental. É a nossa impressão também, Celso, aqui no Roberto Santos, que a gente tem um volume significativo. Coledocolitíase é o carro-chefe da causa da colangite. Então, e um outro ponto que você tocou é o seguinte, né? Muito tem se discutido de colocar uma prótese e não fazer uma papilotomia ou não fazer uma dilatação e não drenar direito a via biliar. Eu venho de uma escola, né? Eu não sei o que a Raquel pensa, mas eu venho de uma escola que você tem que drenar. Ou seja, tem que drenar e não simplesmente pegar, cateterizar, passar um fio guia e deixar uma prótese. Ou seja, você tem que chegar lá. Se você, por exemplo, vê que as situações de coagulação são muito ruins, você pode até fazer uma dilatação da papila, mas você tem que remover o cálculo e depois deixa uma prótese, né? A minha tendência na colangite é fazer a drenagem com papilotomia. Eu só não faço a papilotomia e removo todos os cálculos se eu não tenho condições clínicas para isso. Agora, se eu tenho, eu faço isso. Eu não faço eu já vi alguns colegas, inclusive colegas jovens, não, eu vou lá, pego, passo uma prótese e pronto, e saio, tiro o time de campo. Não é bem assim. E você lembrou bem disso, Marcos. Você falou bem isso aí. E uma
Uma coisa importante que a gente aprendeu com o mestre Jomar, né, que Jomar também é da sua escola, além de remover, lavar a via biliar. Lavar a via biliar. Esse E mesmo. também deixar a via biliar sem contraste, né? Por isso que é importante lavar, além de sair grumo, secreção purulenta, sai o contraste é muito viscoso, né? Então, lavar, deixar a via biliar limpa. Isso também a gente sempre faz e passa para os nossos residentes. Isso aí faz a diferença. Faz a diferença. Eu já peguei casos de pacientes que foram drenados por colangite aguda única e exclusivamente com prótese, sem papilotomia. E o paciente Ah, piorou brutalmente. arriscado. Então, esse é um problema que eu acho que a gente tem realmente de dirimir, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Raquel, O mestre Gilmar foi aprender com o Ligorri para me ensinar aqui. exatamente, é isso aí. Um Raquel, abraço. por favor, fique à vontade, depois eu chamo o Humberto e depois se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, é só levantar a mão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade, tá? Raquel, Raquel acho que saiu, saiu da... Humberto, pode falar, Humberto. A Raquel travou. Bom dia a todos. O Marcos e você, Celso, já tocaram em dois pontos cruciais, né? O Marcos tocou na questão aí da etiologia, me surpreendeu muito. Da etiologia, mais de 50% dos casos não serem por obstrução por litíase. Talvez seja porque o Jorge tocou no assunto da classificação de colangite. Fundamental. Talvez. Pode falar, pode ter. Humberto, deixa o Humberto terminar, eu já te chamo, Raquel. É que você saiu do ar. Desculpe. É, pode Desculpa. falar. Então, assim, eu acho pela classificação que o Jorge bem lembrou, da rigidez da classificação de colangite. Eu acho que a colangite que eles classificaram em 48 horas, do início dos sintomas ou na chegada do hospital? Isso, para mim, é uma dúvida. Por quanto tempo esse paciente levou para chegar no hospital? Isso é difícil a gente saber. Então, na minha interpretação, a maioria das colangites que a gente trata e que se trata em outros serviços é depois de 48 horas. Você não sabe quanto tempo o paciente começou com algum sintoma. Então, assim, isso é um ponto que eu quero levar em conta, porque a gente não vê, realmente você falou, Celso, não vê colangite em tumor de pâncreas. O paciente está lá obstruído 20, 30 dias, rodando para cá, rodando para lá, a gente entra e não tem um quadro clínico de colangite, não tem pus na via biliar, não, tem aquela bile negra, né? Aquela bile extremamente de estase, mas não, você drenou, o paciente fica muito bem, não, muito bem. Uma coisa que a gente, que eu acho que é crucial, a gente tem que individualizar. O paciente é diabético, ele tem uma colangite subclínica, né? Tem muitos pacientes idosos diabéticos que estão em casa fazendo uma colangite subclínica. Então, que 48 horas é essa? Eu acho que eles já vinham em colangite. Então, acho que a gente tem que individualizar, né? E é assim que eu faço, assim que eu tenho, como o Columbano falou, eu gostei da expressão teto anestésico, gostei disso. Gostei também, gostei. Gostei disso. Agora eu vou mandar essa para todos os anestesistas. Qual é o teto anestésico? Você tem teto anestésico para você voar? Você Então, tem ideia, exatamente, foi bom. entendeu? Então, eu gostei, viu? Então, acho que é isso. Ou seja, eu não concordo, se essa é a expressão, com essa etiologia de mais 50% ou 50% não ser de cálculo, não entendi, né? Isso aí. E em termos técnicos, eu acho que é importante frisar, eu nunca injeto antes de aspirar, eu só injeto a quantidade que eu aspirei de bile. Não importa qual é a etiologia, se é tumor ou se é cálculo, se a via biliar está sob pressão, a gente sabe que a sepse, como o Columbano falou, a sepse de origem biliar por translocação bacteriana
bacteriana e por aumento da pressão. Então, tecnicamente, eu só injeto o que eu consegui aspirar. Eu aspirei 10 ml, eu injeto 10 ml e vamos em frente. Eu não fico aumentando mais ainda a pressão dentro da via biliar. E em relação a esvaziar a via biliar, Celso, depende muito. O paciente, às vezes a gente pega paciente até transferido de outros hospitais em franca colangite, instável, sem muito teto anestésico, eu não vou querer desse paciente de uma vez só resolver o problema, não. Esse é o tipo de paciente que eu fico satisfeito se ele não tiver coagulopatia de fazer uma papilotomia de acesso, vamos dizer assim, e se cálculo é grande, eu não me furto em botar uma prótese, porque o paciente está instável, o paciente está na sala com amina, enfim, se você esperar, o paciente pode ir a êxito letal, se você não entrar, é aquela encruzilhada. Esses casos graves eu não me furto em colocar prótese e tirar o paciente daquele quadro de gravidade. Basicamente é isso. Eu acho que eles, mais uma vez, os trabalhos estão colocando muitos pacientes no mesmo cesto, né? Eu acho que a gente tem que diferenciar um pouquinho que tipo de paciente que a gente está tratando. E, na minha experiência, o paciente chega no hospital, ele é hidratado, ele recebe antibiótico, recebe suporte ventilatório, seja através de prótese mecânica ou não. E esses pacientes, na grande maioria das vezes, o que eu vejo é que eles melhoram e aí a gente tem um teto melhor para anestésico, tá? Eu antes de você falar, eu só queria fazer um comentário a respeito disso que o Humberto falou, que é o seguinte: quando eu estava na França, eu me lembro muito bem que estava uma discussão muito grande, principalmente da escola alemã. Acho que a gente ficou meio junto lá, né, Raquel? Depois você me fala se você ouviu isso também ou não. E eu me lembro que existia exatamente esse comentário, né? Foi até uma sessão da Jornada Francofone sobre se eu tenho um paciente com suspeita de colangite, eu aspiro primeiro a via biliar e depois injeto na via biliar. E isso foi um objeto de discussão muito grande, porque o que acontece? E o Liguri falava e ele tinha razão do ponto de vista fisiológico. Quando você já tem uma colangite que é de moderada a grave, o que acontece? Se a colangite moderada a grave, ela já está sob um regime pressórico muito grande. Já existe uma translocação bacteriana. Então o fato de você aspirar e depois injetar aquilo que você aspira, entre aspas, a priori, não faria muito sentido, entendeu? Então você simplesmente, ao abrir a papila, você já vai... Porque isso é como drenar um abscesso. Se a gente perguntar aqui como é que drena um abscesso, o cirurgião vai ver, né? O Rodrigo vai falar. Você vai lá, abre o abscesso e você melhora brutalmente o quadro doloroso, você melhora o quadro geral do doente. Então, ele dizia o seguinte, veja bem, já está sob pressão. Qual é que é o objetivo? É você tirar essa pressão. Quando você tira essa pressão, você com tranquilidade pode injetar o contraste. Eu me lembro muito bem desse tipo de discussão. Então, eu queria só falar a respeito disso. Agora, uma coisa que o Marcos lembrou é importante. É lavar bem a via biliar. Isso é uma coisa que a gente tem que lavar mesmo a via biliar sem medo de translocação, porque a translocação já existe. Ou seja, não tem como você simplesmente não fazer alguma coisa de diferente. Pelo menos é assim que eu aprendi. Eu não sei se a Raquel também teve essa noção ou não. Então, novamente, bom dia a todos. Desculpe aí, estava passando por um túnel aqui na entrada do hospital. Eu concordo com falas tanto de você quanto do Humberto. Eu acho que os quadros muito graves já ocorreu a translocação e aí realmente pouco importa. E, em geral, quando você faz a papilotomia, já diminui a pressão, você vê um rápido esvaziamento da via biliar. Já nos casos iniciais, eventualmente ainda não houve uma translocação importante. Então, tem que individualizar, mas não ir com uma pressão muito forte, eu acho que não é um bom senso. Tá? Eu concordo que uma vez que você abordou essa via biliar, tente drenar
definitivamente. Mas também temos que individualizar. Eu já tive situações onde o paciente estava realmente num quadro gravíssimo e o anestesista não queria que eu continuasse. Então, existem situações, mas não é a maioria. Claro, o paciente está muito estável, você não vai ficar ali analisando detalhes, você vai tentar ser o mais rápido possível e eventualmente, um cálculo muito grande, você vai precisar fazer dilatação, litotrípsia, que vai demorar. Então, nesta situação, paciente muito grave, você poderia, num primeiro momento, colocar prótese, mas lembrando que o Marcos Clarence colocou, e é muito importante, o fator que causou tudo isso está ali, e muitas vezes a colocação da prótese não permite uma drenagem adequada porque tem uma produção de secreção purulenta que entope rapidamente essa prótese. Por isso também a importância de você lavar ao máximo essa via biliar, retirando o contraste, que ele funciona como uma cola junto com a secreção purulenta, obstrui tudo. Então, é importante individualizar. Eu sempre tento retirar todos os cálculos, mas existem situações onde a instabilidade do paciente, mas são raras, eu estou me lembrando poucas vezes. Em relação ao trabalho, Celso, o que eu queria comentar é que quando eu me deparo com um paciente com colangite, eu compartilho da ideia de quando eu puder fazer, eu vou fazer. Eu também não fico analisando o tempo, o quanto antes, desde que já tenham sido feitos as medidas iniciais clínicas de estabilidade desse paciente, de suporte, isso é fundamental. É como na pancreatite aguda, primeiro vamos fazer suporte, depois nós vamos eventualmente fazer qualquer intervenção. É que nem na hemorragia digestiva, né? Exato, hemorragia digestiva é o melhor exemplo. Você não vai sair fazendo endoscopia. E o segundo ponto em relação ao trabalho é que eu não fico pensando o que vai acontecer com esse paciente daqui a um ano. Essa análise da mortalidade tardia, eu não sei se é tão importante na colangite, porque você quer tirar ele de um risco iminente de morte. Exato. Aí, qual a causa associada à colangite que daqui a um ano ou 6 meses vai determinar um mau prognóstico é outra história. Então, eu assim, sinceramente, essa análise, para mim, eu nunca faço. Exceto se mesmo o paciente que já está lá com empalhação, né? Está em colangite, será que você não vai dar aí uma melhora clínica de aí 15 dias para esse paciente? Não sei, é algo filosófico, mas para pensar em 6 meses, um ano, eu não faço, não. Perfeito. Eu não faço análise. Columbano levantou a mão. Rapidinho, eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre o diagnóstico do processo obstrutivo biliar. Porque uma coisa é você ter uma migração aguda de um cálculo paciente previamente rígido, e outra coisa é um paciente com papilite estenosante e evoluir com cálculo formado dentro do sistema, e cálculos que ficam lá, essas colangites graves, você tira 3, 4, 5 cálculos que são amaloides neoformados dentro do sistema. Então, é só para chamar a atenção dos colegas que o limite do calibre do colédoco na ecografia convencional é 7 milímetros. E muitos livros de autores nacionais dizendo que até 10 milímetros é normal em paciente colestetomizado. Isso não é verdade. A gente que vem de uma escola europeia, sobretudo o serviço do professor Salles, lá nós tínhamos o paciente tem 8 milímetros, 9 milímetros de colédoco, você tem que ficar atento à etiologia disso. Ou o paciente tem um cisto de colédoco, Todani 1, por exemplo, ou já existe uma papilite instalada, vai evoluir com complicação. Então, como tem jovens na plateia, vamos começar a avaliar isso, porque uma coisa é você fazer um tratamento precoce, para você não trabalhar em colangite grave e perder doença, você fazer abordagem precoce e evitar a migração de cálculo no futuro. E esse processo desse pino que nós estamos falando aqui. Certo? Então, esse é o meu alerta para a gente poder trabalhar com relação a isso. E nós vamos ter para discutir agora quando é que você vai manipular a papila, qual é o teto de dilatação de colédoco, ou você vai esperar mexer em papila quando tiver colangite. É só uma ideia para a gente discutir isso no futuro. Obrigado.
Perfeito, Columbano. Acho que esse é um comentário extremamente importante em relação mesmo ao que você pode pensar e também na evolução, né, desses pacientes. Realmente, esse é um excelente comentário. Humberto, você abriu a câmera, quer falar? Fica à vontade. Eu vou fazer o último comentário, a princípio. Assim, eu falei que 48 horas, né? Quer dizer, como é que foi medido isso, né? Se foi do início dos sintomas, se o paciente estava em casa com uma colangite subclínica, baseada naquela classificação de Tóquio. Agora eu No, também. no, no estudo foi a partir da chegada do hospital, doutor. Desculpe interromper. Ah, obrigado. A partir da chegada do hospital. Então a gente já não sabe o quanto tempo de instalação do quadro, né? Agora também me causou, me causa, assim, depois de 48 horas. O que é depois de 48 horas? Tem algum estudo randomizado que o cara vai esperar 7 dias dando antibiótico para falar assim, não, olha, com 7 dias não morreu ninguém. Eu duvido, Duvido. tá? É uma impressão minha, tá? Que algum endoscopista, gastroenterologista de bom senso vai fazer um trabalho, vai esperar 7 dias com o paciente com diagnóstico lá de litíase, colangite, vai esperar 7 dias para intervir. Então, após 48 horas é muito vago também, porque eu acho que não é uma conduta eticamente você esperar 7 dias. Então, assim, eu acho que como o Celso falou, esse 48 horas foi colocado para guideline, é para protocolo, é para publicar, não sei. Mas essa, Humberto, é a minha grande crítica de guideline e protocolo. Entendeu? Né? Eles criam números cabalísticos, entendeu? Números. E o trabalho para fazer é necessário estudo randomizado. Você vai randomizar como? Você vai pegar o cara de 70 e tantos anos com icterícia, com a colangite, com cortejo, vai só, foi randomizar para daqui a 7 dias. Pô, entendeu? Vê se São Pedro faz a CPRE sua, pô. Então, Exato. assim, eu acho que é individualizar, né? Tentar saber o tempo do início dos sintomas, isso é uma anamnese com a família, dá para você tentar saber e individualizar de acordo com o que todo mundo falou, quais são as comorbidades que esse paciente tem, né? Para você melhor intervir, esvaziar, viabilizar, sem dúvida. Agora, tem casos como Raquel, eu falei, Raquel também comentou, que são muito graves, que às vezes o paciente já com distúrbio de coagulação, que você tem que tentar tirar o paciente daquele risco iminente de morte, né? Aí eu não tento esvaziar, viabilizar toda, não. Isso não é a maioria dos casos, né? Que a maioria já tem um certo controle clínico, estabilidade clínica, teto anestésico, né? Para você continuar. Perfeito. Obrigado. Jorge levantou a mão, fica à vontade. Mais um comentário aí, só para apimentar a discussão, que a gente está falando colangite por neoplasia e litíase, isso aí fica mais tranquilo, né? Da gente ter, quando a gente tem um diagnóstico etiológico claramente evidente. Mas quando a gente pega aquele guideline da questão da colangite na pancreatite aguda, aí a coisa muda, bagunça bastante, né? Se a gente for usar esses critérios aí de Tóquio, de colangite, a gente vai botar muita gente, né, que está com edema pancreático de cabeça, com colestase, vai colocar em CPRE. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. A gente já discutiu outras vezes artigos aqui, né, mostrando a indicação de CPRE nessas circunstâncias. Então, os critérios, mais uma vez, eu entendo esses critérios dentro de uma contextualização clínica minuciosa, olhando, sobretudo, a situação etiológica. Quando a gente pega um critério de colangite que não considera a etiologia, a gente está fazendo uma coisa estranha, né? A gente está pegando um sintoma e transformando esse sintoma num diagnóstico. Seria esse meu comentário também. Isso Jorge, que você acabou de dizer, mas isso que o Jorge acabou de dizer é uma grande verdade, não só para colangite, tá? Não só para colangite. A gente vê muita gente vendo um único sintoma transformar num diagnóstico sindrômico, né? O que prejudica e muito tanto o tratamento desses pacientes quanto a evolução desses doentes, né? Eu acho que esse é um ponto bem lembrado, viu, Jorge? Bem lembrado mesmo. só para complementar o que o Jorge falou,
A maioria dos chamados que a gente tem, Jorge, para fazer CPRE é o paciente com pancreatite aguda, que é uma das grandes causas, se não a principal causa de internação. Então, a gente tem que convencer o pessoal da terapia intensiva, os clínicos e tal, que aquele paciente está com obstrução da via biliar, sim, por edema da cabeça do pâncreas, pelo quadro agudo de pancreatite, né? Então, muitas vezes é difícil você diferenciar, né? Mas na grande maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, eu não faço intervenção nesses casos de colangite, entre aspas, né? De colangite, mas na pancreatite aguda. Não considero isso colangite. Aguardo 24, 48 horas nesses casos. Então, mas lembrando, né, Humberto, que nestes casos que você acabou de dizer, você tem uma concomitância de colangite mais pancreatite, e é exatamente aí que a Sim, colangio resolve e melhora o sim, diagnóstico sim, desses sim, pacientes. É exatamente aí, isso tem que ficar claro. sim. A gente tem uma coalizão de quadros em aproximadamente 15 a 18%, né? Ou seja, a gente Não é pode. a maioria, mas existe essa, inclusive. Exatamente. Aí, Sem aí você dúvida. tem que fazer. Por isso que a gente tem que, entre aspas, né, tentar doutrinar os nossos queridos amigos intensivistas. E aqui, como está o Surjan, né? Mas o Surjan já é um cirurgião catequizado, né? Então ele ele já, ele já sabe, com certeza ele vai fazer algum comentário ainda. Eu estou deixando o Surjan e o Fila por final. Raquel, fica à vontade. É um cirurgião disciplinado por nós. Eu acho que o comentário do Jorge foi muito importante e do Humberto, eu acho que ele quis falar a dificuldade naquele caso que tem uma pancreatite aguda de maior gravidade e tem um fator obstrutivo da via biliar, mas é difícil você saber se ele está em colangite ou se ele só tem a obstrução biliar e uma pancreatite grave. Essa dificuldade todos nós passamos, não é fácil, não tem nenhum grande macete para isso, tem que individualizar, analisar o caso e por vezes, infelizmente ou não, não sei, a gente pode encaminhar esse paciente para um procedimento, ele não estava em colangite. Isso pode acontecer com todo o cuidado que a gente faça de tentar diferenciar um quadro do outro, que não é fácil. Perfeito, obrigado, Raquel. Bom, agora eu gostaria de saber do Surjão, o que, que ele pensa, como é que ele atua nesses casos, em que momento ele chama o gastroenterologista ou endoscopista para fazer esse tipo de procedimento, se ele tem algum macete do ponto de vista clínico. Não sei se o Rodrigo está aí, está nos ouvindo. Rodrigo? Oi, bom dia, Celso. Bom dia a todos. Eu estava, enquanto vocês conversavam, eu estava expunham as ideias, eu estava lembrando da minha vivência no HC. E, cara, se você queria deixar um assistente ou um professor titular no seu pé para cavar um procedimento, era CPRE em colangite. Eu lembro que era uma correria e os caras gritavam e tinha que drenar o mais rápido possível e tal, e ir atrás dos endoscopistas, os endoscopistas achavam alguém, era uma loucura isso lá dentro da HC. E isso porque acho que isso começou no começo da década de 90, final da década de 80, e muito puxado pelos japoneses, ah, que existia uma necessidade de drenagem urgente da via biliar frente à colangite. Isso perdurou por muito tempo, acho que assim, até a primeira década desse século, né? Tipo, e os japoneses puxando cada vez mais o Kondo falando em drenagens em até 12 horas para colangite, quer dizer, da admissão hospitalar até o paciente estar drenado, eles propunham no Japão 12 horas de intervalo para o procedimento. Ah, é claro que a gente vê um paciente que tem um grau de estase biliar com infecção de via biliar, isso vai requerer drenagem, isso acho que é passível entre todos nós. A gente sabe que o epitélio biliar perde muito a capacidade de defesa frente ao regime pressórico, mas a gente hoje já sabe que não é esse quadro de urgência como tentou se pintar a partir do começo da década de 90, e eram publicações pesadas, assim, New England, Lancet, né, publicando isso. Eu estou com o paciente no momento internada com colangite,
um pós-operatório tardio de uma trissegmentectomia hepática direita com uma anastomose biligestiva intrahepática, que fez uma estenosezinha ali da anastomose. Eu já vinha de olho nisso. Eu falo para vocês que assim, ela tá meio que subclínica há alguns meses. Tá, Humberto, há alguns meses ela tá subclínica, de vez em quando eu fico de olho e falo, putz, ela vai fazer uma colangite. Semana passada ela internou realmente com colangite, antibiótico, com toda a calma do mundo, uma senhora idosa, frágil, assim, ela já tinha tido uma insuficiência renal prévia antes, que foi até uma ira dialítica, ficamos de olho no rim, estabilizamos a doente, entramos com antibiótico, ela ficou bem, a gente já começou a ver a queda das enzimas e da bilirrubina, então se ela internou com 3 de bilirrubina, 24 horas de antibiótico, ela estava com 48 horas de antibiótico, ela estava com 1 de bilirrubina, fiz os exames necessários, fiz a colangio-ressonância, discuti com o pessoal da radiologia intervencionista, porque ela tem um Y de RU longo, ele entrou lá e colocou um dreno transparieto hepático 5 dias depois da internação. E a paciente está evoluindo super bem. O que eu acho, assim, não existe mais essa urgência toda, hoje a gente sabe que pode levar algum tempo, a gente tem que priorizar o tratamento clínico do doente nos primeiros 2, 3 dias por aí, e aí programar e fazer um procedimento com calma, um procedimento já em vigência de antibiótico terapia, armado de exames que forem necessários antes da realização da drenagem. Eu, sinceramente, gente, a maior parte dos doentes que eu vi de colangite na minha vida eram pacientes que já tinham contaminação da via biliar. A grande maioria, na verdade. Acho que não se fala tanto nisso, né? A maioria das colangites que eu vi eram pacientes que ou tinham uma bile digestiva, ou intrahepática, ou uma bile digestiva colédoca, ou já tinha uma CPR prévia. E, mais uma vez, o senso clínico aguçado aí do Humberto, existem fatores preditores, né, do doente que vai evoluir mal, né, do doente que a gente tem que abordar talvez um pouco mais precoce, idade, tabagismo, diabetes. Então, acho que nesses casos a gente fica um pouco mais atento e se possível, talvez indicar uma drenagem um pouco mais precoce aí. E nos outros pacientes, a gente conduz o paciente com antibiótico terapia, melhora das condições sistêmicas e drenagem quando der. E, obviamente, os doentes que estão naquelas colangites gravíssimas, aí, pessoal, aí acho que é todo mundo conversar junto, UTI, com cirurgião, com clínico e com endoscopista para ver qual que é a melhor saída. Perfeito, muito obrigado, Rodrigo, por seus comentários. Acho que é exatamente isso, né? A visão do cirurgião. Mas uma coisa fica bem clara, né? É engraçado, essas colangites subclínicas são colangites que elas evoluem por um longo período de tempo, né? E principalmente a via biliar, né, e o fígado permitem isso, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Diferente mesmo quando a gente vê aquele regime pressórico do interior da via biliar, né, com um cálculo ou um cálculo impactado, alguma coisa dessa forma que possa levar a colangite. Mas esses comentários que você fez são realmente muito importantes, né, em relação a isso mesmo, né? Ou seja, a precocidade de fazer esse procedimento parece, né, esse trabalho até mostrou isso, parece ajudar, né, a diminuir o tempo de internação desses pacientes. Só não muda realmente a mortalidade. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário. Eu queria saber se o Fila quer fazer algum comentário a respeito disso. O Fila está nos escutando de Portugal, né? Então ele está tranquilo, né? Não, acho. Obrigado, mas acho que vocês foram tão abrangentes e eu fico super orgulhoso desse grupo que consegue transmitir dados assim, extremamente práticos, objetivos, saindo do arcabouço dos protocolos e etc., e do academicismo. Eu fico muito feliz aí de ouvir vocês. Muito obrigado, Fila. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique à vontade. Se ninguém tem mais nenhum comentário, então eu vou pedir agora para o Humberto, né? O Humberto vai apresentar um caso para a gente. Humberto, você pode compartilhar a sua tela com a gente? Sim. Está compartilhado, vocês estão vendo? Agora você falta aumentar isso. Pode, beleza, estamos juntos aí, pode começar. Então vamos lá. É um caso que a gente viu recentemente, paciente
já me foi encaminhado por uma ecoendoscopia do sexo masculino, 50 anos, profissão dentista, sem queixas digestivas importantes. Eu não coloquei aqui IMC dele, mas o paciente era obeso, acima do peso, etilista, difícil Mensurar. mensurar, né? Mensurar. História familiar, mãe com câncer de seio, irmão com mieloma múltiplo e exames laboratoriais, alterações das provas funcionais hepáticas. Vocês me perdoem que eu perdi as provas foram colocadas, mas nada de muito gritante. E quem viu esse paciente pediu uma tomografia de abdômen. Tá, então a tomografia tá aí. Tinha. A gente vê uma lesão na cauda do pâncreas, né? Vocês estão vendo? Inclusive tem uma aqui que parece que tem uma calcificação. Isso, à direita, né? Uma lesão. Com uma formação cística. É uma formação na cauda. que parece ser cística mesmo, porque é hipodensa, né? Com a parede hiperdensa. Então, realmente parece ser uma lesão cística e com uma área de calcificação. Parece que tem uma calcificação no seu interior, né? Eu não tive acesso à anterior, mas nesse laudo diz que ele já estava sendo acompanhado por outro colega que media de 30 a 22 milímetros e agora está medindo 40 a 39 milímetros, tá? E tem calcificações, tá vendo? De permeio sem obliteração da gordura peripancreática. Eu tô lendo aqui o que você tá. Alguém quer fazer algum comentário ou hipótese? Então, né? É uma paciente de quantos anos, Humberto? 50 anos ele. 50 anos, né? A gente tem que lembrar que as lesões císticas da cauda do pâncreas, né, em paciente mulher nessa idade, a gente não pode descartar a possibilidade de você ter, por exemplo, um cisto adenomucinoso. É homem ou mulher? Homem. É homem. Bom, aí muda um pouco de figura. Com septações e tudo, né? A gente aqui fica difícil. Aqui é a ressonância, né? A ressonância também tem um cisto de renal, né? É um cisto diferente, né? De uma conformação bem diferente, né? Eu assim não arriscaria por essas imagens nenhum tipo de diagnóstico. Fica muito difícil você dar qualquer tipo de diagnóstico numa lesão como essa. Mas que ela é bem diferente, ela é diferente. Pode ser um cistoadenoma mucinoso, pode ser uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera, pode ser até um tumor de Franz, pode até ser em homem, que eu já tive a oportunidade de ver isso, né? Ou seja, não tem uma cara muito, né? Característica. Queria saber o que o pessoal acha aí. Queria saber, Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Jorge, por favor, fica à vontade. Eu lembro somente as causas não neoplásicas de formação cística com calcificação, né? Entre elas, algumas parasitoses que a gente vê pouco no Brasil, mas equinococos, que pode calcificar o bicho lá dentro, né? Eu acho que é um caso aí, realmente, pelo fato de ser mulher, exclui a principal ameaça que seria o cistoadenoma mucinoso e nos propõe aí uma série de diagnósticos. Entre outros, a possibilidade de um cistoadenoma seroso com calcificação no estroma lá, naquele eixo de estroma, com formação que não está evidenciando aquele aspecto de cacho de uva, mas eu acho que seria uma boa possibilidade diagnóstica também para esse paciente. Bem lembrado, Jorge. Bem lembrado. Não podemos esquecer disso. Celso, Oi. Marcos. Bem, o grande raciocínio que eu acho aí é diferenciar se é um cisto inflamatório ou não inflamatório, né? Porque isso que foi colocado aí pode acontecer e essas possibilidades de não inflamatório pode acontecer, mas não é o habitual da apresentação, né? Enfim, ou seja, ecocompulsão é fundamental, né? Fundamental. Tá bom. Em termos de mensuração, a mensuração foi parecida com
da tomografia. Marcos, E aí opa, a gente fez a eco, tá? Então, a lesão media em torno de 40 milímetros nos dois eixos. Celso, tô vendo aqui essa lesão, é uma lesão que tem estruturas vegetantes, né, no interior, né? E essas estruturas vegetantes, elas acometem a parede e elas vegetam em direção ao lume, mas vocês podem ver que não existe nenhuma concentricidade em relação a essas lesões, né, que são da parede. É um aspecto bem diferente de tudo aquilo que eu já vi. Eu posso dizer o seguinte: esse aspecto não é aspecto de cistoadenoma seroso, tá? Esse aspecto também não me parece um tumor de Frantz. Realmente parece mais daquilo que o Jorge falou mesmo, alguma coisa mais específica, alguma coisa, pode ser alguma, não sei, hidatidose, equinococose, realmente bem frisando difícil. aqui que o ducto pancreático, na minha análise, estava normal, né? Sim, dá para ver o ducto ali em cima, ó, nessa da esquerda, É, aqui, parece que ele está um pouco é, longe do ducto. Aí, não ó, sei se exatamente, ó, vocês estão vendo o meu cursor, não estão, né? parece que é o ducto aí, não sei, é muito difícil dizer só nessa imagem, mas é bem É, parecido. não, acho que é o ducto, sim. É. E tinha bem uma conexão, né, com o vaso esplênico, né? Que eu Quer não dizer, consegui dizer. tava ao lado, estava comprimindo o vaso, né? Tá comprimido. É. Então, vamos em frente aqui. Bom, aí que tá. Então a gente. Mas essa imagem daqui da punção é da mesma lesão e num outro sítio, né? Numa outra A, di, avaliação. a, di, a Já direita, parece uma área microcística, né? Ali já é diferente. né, a punção aqui à esquerda, a gente fez a punção, veio um líquido alaranjado. Eu fiz a foto, mas ficou escura, eu não botei aqui. Aqui já parece mais cistoadenoma. Cistoadenoma seroso. Aí a gente fez o CEA, a gente conseguiu o CEA, amilase de 98, por incrível que pareça, o laboratório não me deu a glicose desse cisto, desse líquido, mas uma amilase baixa, um CEA baixo, e aqui à direita que você chamou a atenção, foi no finalzinho da punção. Isso aqui parece ser um cistoadenoma agora, esse aspecto parece ser um cistoadenoma seroso, para Depois, mim, misto, ou seja, componente depois, oligocístico e componente microcístico. depois de esvaziado, né? Exato, exato. Depois de esvaziado. Deixa eu ir para frente. A Télia está aí, porque ela que analisou também. Então, está ali. Aqui tinha também uma colelitise associada, botei só para simplificar. E aqui, se alçar à esquerda, vocês estão vendo o vaso esplênico ali bem. E depois da pós-punção ficou com essa imagem. Tá? Ficou com essa imagem como se fosse microcístico. Então, desculpa aqui, a conclusão que a Télia, você quer falar da sua conclusão aqui da microscopia, depois eu boto as lâminas, que na Você hora bota a de... lâmina primeiro, que aí Tá bom. Na eu hora de mostro. botar a conclusão, se desculpa que cortou. Não, mas é melhor mesmo. É mostrar a lâmina primeiro. Tá, então tá aí. Pode falar, Télia. Ah, é porque eu também não estou enxergando. Bom dia a todos. Bom dia, Télia, tudo bem? Bom dia, Celso, tudo bem? Onde está, ele colocou aqui o HE, né? Esse é o material que tinha na lâmina. Eram esses dois fragmentos e, sinceramente, não dá para aumentar isso aqui não, né? Então, olha, nesse fragmento aqui de baixo, mostra uma área sólida. Humberto, não tem um aumento maior, não? Não tem como, já está no PowerPoint, né? Eu não consigo. Eu sei, mas não tem uma outra lâmina, não? Não. Aumentou aí, não? Ah, aumentou.
Então tá bom. Aumentou. Ah, então ótimo. Isso que você quer, né? Essa imagem. É. Então, é esse material que eu recebi formava esses aglomerados de células, com células ovais, núcleos pequenos, sem atipia, sem mitose, necrose a gente não pode dizer. Então, o que dá para dizer aqui é que a lesão foi representada, tem lesão aqui. Diagnóstico pode ser tumor sólido cístico, o diagnóstico diferenciais, não penso em adenocarcinoma, porque não tem atipia, não forma ductos, ele, na verdade, forma uma massa. Nesse lado aqui, tem uma certa descoesão, por isso, pensando em tumor sólido, ou tumor de Franz. Os outros diagnósticos diferenciais, carcinoma de célula acinar, também não pensei em carcinoma. Pancreatoblastoma também não. Aí mostra para mim a imuno. Então, esse caso ele tem que ir para imuno, porque o material representado só era isso. A gente sabe que tem tumor, tem a lesão aí, mas o que é a lesão de células pequenas, sem atipia, de uma maneira uniforme. Então, o diagnóstico diferenciais nesses casos, mas não dá para definir aqui sem imuno. Na imuno, corou para beta-catenina. Passa o outro, por favor. Fortemente positivo. E aqui fecha o diagnóstico, como a cromogranina fortemente positivo também. CK19 positivo. E o último? Eu acho que é só esse que a gente tem. Não, tinha o do... Desculpa, Télia, Oi. a beta-catenina é nuclear ou é membranosa? Não dá para ver aqui na imagem. Pois é. Também aqui também não estou... Volta a imagem, Humberto. Aumenta para mim, igual a você fez o beta-catenina. outro. É membranosa. Membranosa, Membranosa. O núcleo não está corado. Então, e tinha o KI67, que era... Eu te mandei, Humberto, mas... KI67. Eu vou mostrar aqui o resultado, então está aqui em cima, ó. O KI67 é bem baixo. Baixo. Ficou diagnóstico como neoplasia neuroendócrina de baixo grau. Esse foi o diagnóstico, né? Neoplasia cística neuroendócrina de baixo grau. O KI67, então, é menor do que 1%. Tinha foto, eu te mandei, Humberto, você não deve ter visto, que eu mandei separado. E essa beta-catenina fortemente positiva nuclear exclui tumor de Franz, certo? Não. Membranosa. Desculpa, membranosa. Exclui tumor de Franz, né? Não. Não exclui. O que exclui é a cromogranina fortemente positiva. Também, tá certo. Quer dizer, essa beta-catenina foi... Quer dizer que você enquadrou como um tumor neuroendócrino cístico grau 1, certo? Sim. Perfeito. A imagem do KI67 está aí, num desses slides, está no último. Mais um, aí. Que é. Tá, porque ele está tão pouco corado que eu pensei que fosse HE. É isso mesmo. Ele tem um ou outro marcado só, uma célula marcada só. Ela está parecendo HE, por isso que eu não vi. É isso mesmo. Quase não marcou. Perfeito. Comentários. Eu posso fazer o seguinte comentário. Nós tivemos a oportunidade, junto com o Philadelphia, de ter casos de tumor neuroendócrino cístico, né? Eu acho que na minha casuística, pelo que eu me lembro assim bem rapidamente, eu já devo ter tido uns 4 ou 5 pacientes.
Esse caso é um caso que realmente você vê que ele é diferente mesmo, né? Mas você tem que pensar nesse diagnóstico, isso é uma coisa importante, né? Então, um tumor neuroendócrino cístico é extremamente raro, mas ele existe, né? Então, é exatamente isso aí que você viu, né? Uma vez feito o diagnóstico agora, né? Temos que discutir um pouquinho a respeito do que vamos tratar, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Aí, em relação ao que você comentou, Celso, eu não fiz uma revisão bibliográfica extensa, mas peguei aqui, coloquei aqui dois artigos, um mais antigo, de 2012, né, que ele classifica, como você falou, né, os tumores císticos neuroendócrinos raros, e nessa série de 469 pacientes com lesões císticas ressecadas, correspondeu a 7% das lesões, né? E somente 12% das lesões neuroendócrinas, né? Corresponde a 12%. Nesse trabalho, mostrava que se identificava nas imagens pré-operatórias 29% de septações, um componente sólido em 26% e aumento da parede do cisto ou a hipervascularização em 45% dos casos, né? E a sobrevida em longo tempo é semelhante um pouco melhor que as lesões císticas, as lesões não císticas, né? Os tumores neuroendócrinos sólidos, né? Uma outra revisão aqui recente, de 2024, comparou 152, pegou sete trabalhos, Estudos não randomizados. 7 trabalhos, e colocou que os tumores neuroendócrinos eram mais frequentes na cabeça, no processo sinado, numa taxa muito menor para as lesões císticas que as lesões sólidas, né? Então, como é esse caso aí, quer dizer, foi na cauda. E uma coisa que a gente também já sabe, que a maioria não funcionantes, né? Exato. Pode Tá. falar, Télio. Pode falar, Télio. É porque eu estive lendo que quando existe a possibilidade, por exemplo, quando ele é funcionante para glucagon, ele tem a tendência a ser mais cístico. Isso aí não foi dosado, eu não sei se ele tem clínica também. Não sei. Não, eu não posso te responder, tá? Então, tem uma possibilidade de ser mais benignos que os que têm componente sólido, tá? E o índice mitótico realmente mais baixo do que os componentes sólidos respectivos, né? E nesse trabalho de 2024 não teve diferença na sobrevida em 5 anos. Também não, tá? Então, terminando isso aqui no Jornal Europeu de Radiologia, agora de 2025, ele ressalta a possibilidade, ressalta algumas características da lesão, né, que geralmente são esporádicos ou associados à síndrome endócrina múltipla número 1, né? Pode ter, geralmente corresponde a 3%, né, das neoplasias pancreáticas, os tumores neuroendócrinos, e na forma cística, em torno de 15% dos tumores neuroendócrinos. Magnetização é de 20%, essa informação já peguei numa revisão do jornal Clinical Medicine de 2024, e é uma coisa, depois que o Surjan falou, cirurgia também, não vou dizer que obedece, mas segue aquele padrão, isso
que a gente vê de 20 milímetros para baixo, observa, 20 milímetros para cima, opera. Isso é um dado que está lá, tá? E uma coisa que nesse jornal de radiologia chama é que pode haver um nível de fluido, como está nessa imagem aqui de baixo, tá? Então, como eu falei, eu não fiz uma revisão extensa, mas peguei alguns dados e na ressonância o que frisa é um espessamento da parede, né? Tanto na fase arterial como na fase portal, né? Eu peguei nessa revisão radiológica, vamos dizer assim. Então, Perfeito. é esse o caso que a gente queria mostrar. Esse paciente ele está agendado para uma cirurgia pelo Clayton, que você já conhece. Deve ser agora no início, deve ser em maio, né? Está sendo preparado e depois eu trago. Nós trazemos, né, Télia, Para ver se está certo mesmo, né? a anatomia patológica, né? Não, Para com certeza. mostrar o que foi feito, né? O que foi Com feito. certeza. Não, é um excelente caso maravilhoso. Parabéns à Télia, parabéns ao Humberto. Acho que é um caso muito, muito, muito bom, né? E você deu muita sorte de ter chegado esse caso para você, né? Porque a maioria absoluta dos cirurgiões, se tivesse caído aqui em São Paulo, já teria operado. Depois eu vou ouvir o comentário do Rodrigo, né? Porque realmente eu acho que eu acho que o Marcos Clarence fez um comentário que é muito importante, que é mesmo, né? Por exemplo, você vê uma lesão como essa, na cauda do pâncreas. É óbvio que esse paciente, com aquele aspecto na ressonância e na tomografia, seria submetido a um procedimento cirúrgico. Ou seja, se você for pensar no modo, vou mudar a estratégia terapêutica, muito provavelmente não, né? Porque, a não ser que fosse um pseudocisto, né? A não ser que fosse um pseudocisto, você mudaria a conduta. Entretanto, como não é um pseudocisto, você vai, em 98,8% das vezes, eu posso dizer assim, fazer esse diagnóstico, não vai mudar a estratégia terapêutica. Entretanto, esse caso elucida e mostra que a gente tem condições hoje, com as agulhas que nós temos, como por exemplo, você usou aqui a Procor, certo? Isso. Então, Isso. a agulha Procor, você vê, essa agulha, mostra aquelas imagens que você conseguiu da agulha, você vê que você consegue Aqui, mesmo, né? As imagem imagens da patologia estão muito bonitas, você vê que tá. está ali, ó, a extensão da agulha, né? Você vê que a agulha está ali, representada, né? Bonita, né? Mas, como você e o Marcos falaram, processo inflamatório, embora não, para mim, se não muito característico nessa imagem aqui da esquerda, mas eu pensei que o cara tem um grau de etilismo. Fica difícil a gente mensurar qual, entendeu? Mas ele tinha um grau de etilismo. Então, assim, ficou a dúvida para quem me enviou, assim, será que esse paciente não fez uma pancreatite, está fazendo um pseudocisto? Ficou uma dúvida, né? Quando eu não vi que não, embora eu tenha colocado, você vê a minha impressão diagnóstica foi cistadenoma seroso, oligocisto e PMN, embora não tenha visto do pancreático em comunicação, mas eu não botei pseudocisto, né? Na hora que eu vi as imagens. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. A gente, ó, você vê, olha aqui o formato, né, Fila? Dá uma olhada, olha o formato da agulha, né? Você vê nitidamente Sim, que esse material sim, estava dentro da agulha, né? Ou seja, sim, e material da parede mesmo, né? perfeito. O Fila me corrija se eu estou errado. Não, certinho, é isso mesmo. Mas eu Uma quero. Eu achei difícil, foi uma sorte mesmo, foi a expertise do Humberto mesmo conseguir material, porque foram esses dois fragmentos só, o de cima que está corado aqui e o de baixo, pequenininho aqui. O resto era Mas, Télia, o material. fragmento é pequeno mesmo. Hã? Mas o O quê? fragmento é pequeno mesmo, não tem jeito. Não, mas é porque o resto, quer dizer, eram esses dois fragmentos em todo o material, né? O resto aqui, olha, é material fibrinoleucocitável, fibrinoso aqui embaixo, em volta. Todo o resto do material era esse. Tinha só esses dois representação, mas que dava para dar diagnóstico. Não dava no HE, mas com a imuno, com certeza daria. Perfeito. Marcos. Ô, Celso, é,
o Carioca de Macaé jogou duro aí. Qual foi a agulha, Carioca? Diga aí pra gente. Qual foi a Agulha? agulha Procor, 20. de 20? Agulha Ah, 20, a Procor. Procor 20. ó, Celso, assim, com esses ensinamentos, essa sessão, quando você vê lesão na cauda do pâncreas, né? Ou adenocarcinoma não é frequente, cisto inflamatório, esse tipo de cisto que vocês comentaram. A gente está diante de uma apresentação não habitual de neuroendócrino. E sempre eu devo lembrar em que o baço ectópico também entra no diagnóstico diferencial, apesar de não ter uma apresentação cística, né? Mas nessa região também a gente lembra do baço acessório ou ectópico, enfim. Exato. Pode ter a Ô, forma Marcos, cística, sim, viu? Olha aí, No o baço. professor Fila aí é Pode ter, possível, então entra no diagnóstico diferencial, e aí certo. cada vez mais a gente estreita, né, a possibilidade diagnóstica, pensando nos diagnósticos diferenciais, em particular para os nossos residentes aí que estão começando. Perfeito. É isso ô, mesmo. Marcos, vou fazer das suas palavras as minhas quando você fala ecoendoscopia tem que ter punção. Sem punção não dá. Então, assim, semana passada, sei lá, acho que na última reunião, a gente apresentou aqui um caso de cistoadenoma seroso multifocal, tá? Bom, E saiu na biópsia com a pinça de Murray, quer dizer, e vinha antes sem o diagnóstico histológico, né? Só com aspiração. Então, fazendo uma analogia, você nunca vai para um show de Roberto Carlos sem ouvir emoções. A verdade é essa. A verdade é essa. Para quem gosta do Exatamente, Roberto, exatamente. Mas é isso. E uma coisa que eu ia falar, eu queria fazer só um último comentário, que é o seguinte: na nossa experiência em relação, por exemplo, às drenagens de pseudocistos, né, e também de coleções pancreáticas, quando eu tenho dúvida da pancreatite aguda, eu considero que não teve pancreatite aguda. Porque realmente, quando você imagina que possa ter tido, ouviu uma história que possa ter, então pode ter certeza que não é, e foi exatamente aí que eu cometi os maiores erros, né? Ou seja, drenando lesões císticas que não eram pseudocisto, tá? Só para lembrar para as pessoas. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Queria saber, agora por fim, a opinião do Rodrigo, para saber o que ele acha desse caso, se ele tem algum cuidado cirúrgico em relação ao procedimento, qual que seria o procedimento proposto para ele, porque eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que discutir. Algumas considerações, vou tentar ser rápido, tá? Eu teria feito exatamente a mesma sequência de tratamento. Eu acho o que é curioso nesses casos, né, que na verdade assim a gente deveria, em teoria, avaliar a porcentagem de componente sólido dessa lesão em relação à parte cística, porque o líquido em si não é doença. O que faz com que os tumores neuroendócrinos císticos muitas vezes tenham indicação de cirurgia, mas a gente está avaliando uma área que contém líquido dentro e invariavelmente, a grande maior parte das vezes essas lesões vão adquirir dimensões maiores do que 2 centímetros e se a gente for colocar, aí vai acabar operando, tá? Eu acho que esse é um doente com prognóstico muito bom, mas que também juntando o fato dele ser jovem, ter 50 anos e a definição volumétrica da lesão, ele vai acabar tendo indicação cirúrgica, apesar que eu acho que a gente deveria pensar em fazer uma avaliação percentual do componente sólido para indicar a cirurgia, mas isso ninguém faz. O procedimento, acho que é uma corpo caudal, e outra coisa que acho que a gente estaria até autorizado a tentar a preservação esplênica num caso como esse, e é o que eu sempre falo, né? Para mim, a parte esquizofrênica do tratamento dos tumores neuroendócrinos é que é isso. Por um lado, você considera que a doença é, entre aspas, grave o suficiente para indicar uma cirurgia. Por outro lado, num caso como esse, por ser também bem diferenciado, a gente poderia livrar esse doente do estadiamento linfonodal. Então, assim, eu acho que aqui é uma corpo caudal, tentando não romper a lesão, com ou sem esplenectomia, dependendo das condições técnicas locais.
e é o que eu faria também, e concordo com a forma que foi evoluído o diagnóstico e a conduta. Robótica, né, Rodrigo? Rodrigo? Acho que sim, indicaria robótica. Vou te falar por quem. Às vezes ela facilita um pouco para a gente fazer a preservação esplênica e a relação do pâncreas com os vasos e a ligadura dos vasos. Mas, assim, a corpo caudal vai muito bem por vídeo também, tá, Ardengue? Assim. Beleza. Para duodeno pancreaté é um mar de diferença, a laparoscopia para robótica por causa das anastomoses, mas essa cirurgia vai muito bem por vídeo também, tá? Muito obrigado. Alguém tem mais algum comentário? Porque a gente já está no tempo. Se alguém tiver mais algum Rapidíssimo comentário. comentário. Rapidíssimo comentário. Marcos Clarencio falou que ecoendoscopia é igual a biópsia, né? Deve ser seguida de biópsia. Eu acrescentaria aí que é necessário também um patologista de excelência. Até ele está de parabéns aí pelo caso, porque se a gente não tivesse um bom patologista, todo esse esforço diagnóstico cairia por terra. Então, Obrigada. é bom termos outros patologistas, além do nosso querido Fila, com excelência técnica. Parabéns, Fila. Sim, muito bem-vinda. Parabéns. Claro. Obrigada, gente. Eu acho que hoje aí, não sei se ele está assistindo, mas a gente foi adicionado aí o Dr. Vitor, que ele está trabalhando comigo. Não sei se ele está. Então, Não, mais um ele não tá, patologista para infelizmente. participar. Ah, tá. Eu não quis acordar cedo, então. Não é fácil, não é fácil. Bom, gente, são 7h30, então nós já vamos concluindo aqui a nossa reunião, que foi mais uma vez muito boa, né? Com grandes discussões. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e desejar para vocês uma feliz Páscoa, né? Vocês vão passar a Páscoa agora nesse final de semana, uma feliz Páscoa, e a gente se encontra na próxima terça-feira, exatamente nesse mesmo horário. Tchau para todos vocês, um abraço a todos. Boa semana, boa Páscoa. Tchau, Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Tchau. Tchau. Feliz Páscoa a todos.